Olá, pessoal, eu sou a Heloísa e esse é o Ilumine-se, um quadro do canal Brilhe Tua Luz. Nesse quadro, a gente conversa sobre livros que marcaram a nossa história, impactaram a nossa jornada. E hoje a gente vai conversar sobre o livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Para conversar comigo sobre esse livro sensacional, a gente tem aqui a Pri Santos, do canal A Pri que é Espírita, que ela tem esse canal no YouTube que compartilha sobre espiritismo, espiritualidade, na base de arte, filme e muita juventude. Então, eu queria agradecer aqui a Pri por ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente conversando hoje no Ilumine-se. Obrigada, Pri. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos confabular bastante sobre esse livro maravilhoso. Vamos fazer as pessoas saírem daqui com vontade de ler essa história. Perfeito, exatamente isso. Vamos para a parte com spoilers. Vamos começar então a falar mais a fundo da história de Recordações da Mediunidade. A primeira pergunta na parte com spoilers que eu queria te fazer é o seguinte: acho que, sei lá, no primeiro capítulo, né, tem uma parte assim, que Ivone escreve, né? Grandes provações e testemunhos, lágrimas ininterruptas, sem me permitirem um único dia de alegria neste mundo, se sobrepuseram no decurso da minha presente existência. Então, isso dá a entender, na sua opinião, que a mediunidade, né, que Ivone teve uma mediunidade torturada, vamos dizer assim, com essa série de lágrimas, quando ela fala que sem me permitir um único dia de alegria no mundo, a mediunidade dela teve um quê de tortura, assim? É muito triste, né? Assim, particularmente, eu li eu acho que é o prefácio? Acho que é o prefácio, né? Ou é o Essas primeiro, páginazinhas. acho que é o primeiro capítulo, eu acho. Eu acho que é isso. Mas, enfim, é bem no iniciozinho mesmo, onde ela apresenta. E eu lembro que eu li. Eu fiquei até me sentindo culpada, para falar a verdade. Tipo, como é que pode existir uma pessoa que fez tanta coisa incrível e que sofreu tanto, né, ao mesmo tempo? Então, dá a entender, e aí eu vou colocar a minha opinião, dá a entender que não foi a mediunidade em si que foi essa coisa do sacrifício, né? Mas as recordações mesmo. Eu acho que o que veio pela mediunidade, né? No caso, o fato dela ver Charles sempre, o fato dela ver é, Canaleiras. Quem é Canaleiras, gente? É isso, é ele. Carlos e Canaleiras. Então, o fato dela ver Canaleiras, dela ver Charles, dela lembrar dessas figuras que foram tão importantes para ela, eu acho que isso foi a pitada, né? Esse foi o grande problema, porque desde criança, como eu já falei, né, ela lembra, ela vê esse pessoal desde muito pequenininha, e ela lembra da existência anterior dela, né, onde ela era rica, poderosa, maravilhosa, tudo mais, e ela lembra da carruagem, dos vestidos, das luvas, das sedas, do dinheiro, do corrimão incrível, assim, da casa dela, do pai. Vendo Charles, ela confunde o pai atual com o pai do passado, e isso começa a dar um problemão, inclusive dá um problemão mesmo para ela nessa vida, porque a gente vive em uma sociedade patriarcal, e se você não respeita o seu pai, é complicado, né? Exatamente. Até eu acho que a família dela foi bem compreensiva, porque eles também eram adeptos do espiritismo, né? Embora ela meio que teve esses problemas, né, na infância, mas com relação à família, com relação ao pai, né, do não reconhecimento do pai como pai, imagina só. Né? Inclusive, meninas, isso é um motivo para não fazer regressão, tá? Você negar a sua família. Não façam isso, galera. Mas eu acho que, de certa forma, ela teve sorte por ter uma família que era adepta ao espiritismo, né? Embora ela tivesse sido criada no catolicismo até certa idade da infância, né? Porque também a família era católica, como de costume, né? A maioria dos brasileiros acabam meio que sendo católicos e espíritas ao mesmo tempo. Enfim, tá tudo certo. Então ela teve até essa compreensão da parte do pai, mas ela fala muito, né, da figura da avó, que era essa figura que realmente acalmava ela, acalentava ela, que deixava ela mais tranquila e tudo mais. Mas realmente, para mim, o que pesou mesmo foi a questão desse reconhecimento desses familiares, né? E como ela mesma relata, né, uma infância dolorida, né? Uma infância difícil. Eram
vários irmãos, né? Era uma família pobre, uma família humilde, que ajudava outras pessoas, inclusive, né? Bem, Uma família realmente extraordinária. Muitos percalços, muitas situações para vencer já na infância. E o divertimento dela era ir para o cemitério, ler no rolê cemitério. sério. Será que Dona Ivone era uma jovem suave gótica? Gente, Fica aqui. certeza. Assim, pelo menos a nossa geração vai ver que era emo, ia fazer uma parte ali, talvez. Real. Ela era o lugar onde ela sentia calma, sentia tranquilidade, via os espíritos que estavam ali. Relata que nunca teve medo desses espíritos, né? Para ela sempre foram pessoas como ela própria. Inclusive ela fala isso, né? Ela fala com muita clareza. Para a alma de um suicida, como ela foi, não existe nada que eu possa temer. Nada, nada. Porque eu já fui até o mais baixo do que eu poderia ter ido na minha existência. Então, depois dali eu vou temer mais o quê, né? Que tem para ter medo. E aí nasce todo esse amor que ela tem por esses sofredores, né? Por as pessoas que também vieram dessa mesma causa. É aquela coisa, não se põe, ela não se escandaliza com o que se passa, porque ela sabe bem como é, né? Muito doido. Exatamente. Mas assim, vamos ouvir a parte que mais te impactou. Eu tô muito curiosa, por favor. Ah, é a parte que mais me impactou. Então, tem essa parte que eu falei na parte sempre, spoiler, mas eu não vou contar mesmo, porque eu quero que vocês leiam o livro, tá? E a segunda parte que me impactou muito foi justamente o capítulo 4, que é sobre os arquivos da alma. Na verdade, esse capítulo aqui é muito interessante, porque é justamente nesse momento que a gente vai entender de onde vem todo esse sofrer dela, né? Assim, para quem não leu as outras obras de Ivone, para quem não quer se aprofundar muito nisso, a gente consegue ter um destrancar ali de maçaneta para olhar um pouco desse passado, né? Até onde é permitido, como ela mesma fala, né? Não vai contar tudo, porque a proposta é educativa, né? Então, tudo que a gente fica sabendo nesse livro tem um propósito educativo, né? E mais um motivo para ser lido também. Então, o capítulo se intitula Os Arquivos da Alma, e é aqui onde a gente vai entrar em contato com justamente esse passado dela. E o capítulo começa já com dois trechos bem interessantes. Um do Livro dos Espíritos. Todos os capítulos começam, né, com esses trechos, mas esse capítulo em específico faz um link muito legal com isso, com essa fala dela do início, né? Dessa existência cheia de lágrimas e dores e sofrimentos e que não teve sequer um dia de alegria, né? Então, são duas partes, uma do Livro dos Espíritos, né, duas citações, e uma do Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Então, eu vou ler esses dois trechinhos só para a gente se situar. A primeira parte é: mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas experiências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com fim útil, né? Sempre com um fim útil. Nunca para satisfazer a vã curiosidade. Já temos isso. E a segunda citação é: e não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. Então, já temos aqui uma abertura belíssima e que fala tudo pra gente sobre esse capítulo, né? E sobre a história de Ivone, propriamente dita. Então, depois disso, a gente tem algumas questões trazidas, mais ligadas realmente à parte espírita, né? Mais a parte mais histórica, a parte mais científica, que é com relação ao perispírito, que ele vai falar sobre as características do nosso perispírito, que é o que todo mundo sabe mais popularmente, que é a coisa de guardar essa memória da nossa aparência, né? Na verdade, eu não sei quem é que guarda a memória de quem, se o perispírito, se o corpo é baseado no perispírito ou o perispírito se baseia no corpo. Enfim, né? A gente sabe que o nosso projeto corporal vem de lá. Então, talvez o nosso corpo físico é que guarde
esse link, né? Faça esse link, mas enfim, a ideia é que o perispírito sente e guarda todas as nossas lembranças também, as memórias, os cheiros, os sabores, as vivências, enfim, é tipo um grande servidor, um Exatamente. grande HD com muitas pastinhas ali e vai guardando os arquivos. E a gente tem as pastas de acesso e tem as pastas que você tem que ter a senha para acessar. E você tem que falar com o chefe para o chefe liberar esse acesso, porque, né, são os arquivos top secret que não, para que você vai querer saber o que tem nesses arquivos aqui? Não precisa saber disso. Você já tem um monte de arquivo ali para lidar nesse momento, né? Vamos trabalhar com os arquivos que a gente tem acesso e com as pastinhas que a gente vai criando, né, ao longo do tempo. E isso me lembra muito Divertidamente também, né? A gente vai criando as torrezinhas ali. Então, a gente tem essa prestação sobre o perispírito para depois falar justamente de uma situação que ela viveu, desculpa, onde ela meio que se encontrava doente, então ela ficou acamada por um tempo e ninguém sabe por que isso aconteceu, mas nessa situação, né, que durou mais ou menos uns 2 meses, segundo ela fala, né, ela lembra de algumas questões do passado e uma dessas questões é essa vivência. Ela é levada para lembrar de tudo isso que aconteceu. E como isso tudo aconteceu, né? Por que está acontecendo? Que faz o link justamente dessa fala aqui do início, né? Sabe por que sofre e sofre com justiça. Então, esses arquivos que ela vai ter acesso sobre a existência dela são justamente para que ela entenda o porquê dela estar passando por essas situações atualmente, né? Nessa vida que ela teve agora. Então, ela é levada a lembrar que ela foi justamente essa pessoa fidalga, né? Que tinha o dinheiro, a carruagem, a família, o marido, os filhos, enfim. Inclusive, são palavras dela, né? Tinha a felicidade nas mãos. O carinho, a atenção das pessoas. Tudo, né? A dedicação do espírito que um dos espíritos que ela fala que é uma das pessoas que ela mais amou na vida, e ele também fala que ela é uma das pessoas que ele mais amou na vida, que é o Charles, né? Que foi o pai dela nessa existência. Então, a gente é levado para um momento do livro, um recorte dessa história, onde dá a entender que aconteceu alguma tragédia, né? Alguma coisa muito complicada aconteceu, onde o marido e a filha dela faleceram. Então ela está em desespero e chorando e dizendo: meu Deus, agora acabou, acabou, não tem o que fazer. E Charles consolando ela, né? Não, calma, vamos ter calma, vamos tentar recomeçar, vamos tentar. A gente pode se mudar, a gente pode ir para a América, enfim. Tentando realmente fazer uma outra aproximação ali, fazer com que ela veja aquela situação por um outro panorama, o que ela não vê. Infelizmente. Então ela, infelizmente, então ela num momento de desespero, né, ela meio que vai tecer ali um plano de suicídio, né? Então ela pede uma carruagem, chama uma carruagem qualquer, uma pessoa nessa carruagem e esse cara leva ela até o Tejo, o Rio Tejo, e ela escreve uma carta, né, pedindo desculpa. Mas enfim, ela manda a carta e meio que num êxtase, né, numa euforia demoníaca, eu acho que é assim que ela descreve, se atira no Tejo, né, e para sua surpresa, ela se percebe boiando, ela se percebe com lodo, ela percebe os peixes comendo a carne dela, e percebe a consciência desses peixes, né, como se ela percebesse os pensamentos dele pela psicometria, né? Se eu não me engano é isso que ela fala. Então ela tem essas percepções, mas não pode fazer mais nada, porque enfim, acabou, né? E percebe também os pescadores retirando ela, né, com os ganchos, o corpo dela já nu, já em decomposição, já fétido, e Charles chegando e chorando e se acabando e destruído, e ela tentando dizer para ele não, poxa,
E para ela, essa constatação que depois da vida existe a vida. Exatamente. E não tem o que fazer, né? Se você queria acabar com aquele sofrimento, porque o que ela pensou foi, poxa, eu vou fazer isso porque talvez eu encontre os meus familiares. E não encontrou. Foi exatamente. Ela encontrou uma outra situação bem complicada e ela queria dizer para ele que estava tudo bem, que ela estava ali. E ela fica naquele estágio de perturbação já, né? Tipo, é como se fosse um pesadelo. Essa percepção é um grande pesadelo, onde ela quer falar, ela quer dizer, ela quer explicar, ela quer pedir perdão, ela quer voltar para o corpo e já não pode mais. Então, são muitas situações ali acontecendo emocionalmente com ela, até que ela se vê, né, depois, nesse estágio ainda da sonolência, dessa doença dela, né, onde ela ficou 2 meses de cama, ela tem essas lembranças ainda desse período dela no vale, né, dos suicidas, sendo torturada, sendo perseguida pelas sombras, né, que ela dizia que eram as sombras, os espíritos que realmente queriam, recalcitrantes, né, espíritos recalcitrantes, que queriam realmente se valer da dor das outras pessoas, aprisionar as pessoas, que se recusavam, né, a acreditar na ordem universal, na evolução, enfim, esses espíritos ficam fazendo essas coisas. E ela passou por maus bocados, né, lá nesse vale, bem complicado. Por isso que ela fala, né, que depois de tudo isso que eu vivi, para mim não existe nada pior, né? Ela chegou realmente ao limite do que se poderia chegar, né? A gente lembra até do... Tem um poema bem interessante, que eu não vou lembrar, que é um poema imenso, mas depois vocês procurem aí, do Judas. Judas e Maria de Nazaré, que é um diálogo bem interessante. E ele meio que sofre, né? Ele sofre não só pelo suicídio, mas por saber que foi ele que, de certa forma, entregou o Cristo. Ele queria fazer uma coisa e acabou fazendo outra, né? Então ele fica com essa memória do remorso muito grande, que é o que acontece com Ivone, né? Nessa vida anterior dela. É muito forte a gente ver, ler isso, perceber isso, viver isso com ela de certa forma, né? Que é uma coisa que a leitura proporciona, essa vivência, né? Como se a gente estivesse realmente lá. Então, para mim, eu acho que esse capítulo foi realmente foi um baque, assim, foi impactante de ver o quão longe ela foi e o quão corajosa ela foi de revelar essas questões íntimas pra gente, né? Extremamente íntimas, né? Da vida pessoal dela. Perfeito, perfeito, sensacional. Você mencionou o Charles, né? Sobre ele, por exemplo, a gente vê no decorrer do livro, né, e da vida de Ivone, o quanto ele impunha disciplina sobre ela, né? E ela comenta que enfim, as histórias que mais exigiram dela foram as histórias que foram narradas por ele. E ele está sempre reforçando para ela a importância da continuação do trabalho. Aí eu queria saber, tipo, você acha tipo que Charles está para Ivone como Emmanuel está para o Chico? Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, bastante, né? Porque Emmanuel e Chico, eu não conheço muito a história dos dois, eu ainda não li todos os livros que envolvem a história dos dois, mas pelas informações que a gente meio que sabe, eles viveram outras vidas juntos, né? Como pai e filha, enfim, e tiveram outras relações, Ivone e Charles também, né? Eles vêm reencarnando, acho que desde o Egito, a Pérsia, enfim, esse grande grupo de espíritos afins vem encarnando junto desde muito tempo atrás, né? E lá nas Voragens também a gente tem ele, a gente tem, inclusive, uma visualização dela aqui no Recordações, com as roupas, né, que ele usava naquela época e tudo mais. Então, eles têm essa ligação profunda, né, de amor, de muito tempo. Nossa, e tem uma citação aqui que é de arrancar o coração. Meninas que são sensíveis, cuidado com esta citação, porque eu vou citar, eu vou ser cruel. Mas a pergunta que você falou tem absolutamente tudo a ver. E essa fala do Charles está aqui nesse capítulo ainda, nos Arquivos da Alma, que é quando ele fala para ela por que disso tudo, né? O porquê que ela tem esse sentimento de tristeza, de dor, enfim.
E logo em seguida ela fala que justamente o espírito Charles é o que mais exige dela. Justamente porque eu acredito que, se a gente for parar para pensar na nossa vida hoje, as pessoas que mais nos amam, que mais se importam com a gente, são as que mais pegam no nosso pé. Quando a gente encontrar alguém que vai amaciar tudo que a gente faz e que vai dar a tapinha nas costas e que vai dizer que tá tudo lindo, maravilhoso, desconfie. Desconfie porque realmente é complicado. E isso para tudo na vida, né? Então, assim, é um espírito amoroso, como Emmanuel foi, né? Que tá ali ao lado, que tá consolando, que tá incentivando, né? Que tá dizendo, olha, por aqui, vamos fazer hoje, mais um dia. É o coach, né? Bom dia, querida, vamos acordar e fazer. Total. É. Bom dia, mais um livro para psicografar, vamos lá. Faltam tantas páginas, vai lá, você consegue. Então, é tipo, essa injeção de ânimo e que realmente exigiu muito dela, né? Em, em inúmeros momentos, mas que, ao meu ver, não existe pessoa melhor, não existia, né? Existiria pessoa melhor para exigir tanto dela como o Charles, né? Já que eles tinham uma grande afinidade, né? Quando a gente tem uma grande afinidade também, a gente é bem isso, né? Você vai mais longe com a pessoa, você entra no inbox e diz, fulano, não gostei disso que tu fez, e explica por que que não gostou, né? E dá os argumentos, e dá o seu ponto de vista, e isso mostra que a gente se preocupa de verdade com a pessoa, né? Mas agora eu vou fazer a citação de quebrar o coração de todos vocês, se preparem. Grande parte do que hoje sofres é o reverso do que tu mesma me fizeste sofrer. A mim, teu pai, nos dias do nosso passado terreno, naquele mesmo lar cuja lembrança te seguiu, de uma existência a outra, como a sombra de um remorso. Já pensaste, porventura, minha filha, o que foi a dor que me pungiu o coração ao constatar que tu, a quem eu amava acima dos demais afetos da família, preferiste a morte a sofrer tuas próprias desventuras, resignada ao pé de mim, amparando-te na minha ternura? Pensaste no que possa ser a amargura de um coração paterno que a todos os demais amou e envolveu na solicitude suprema de uma saudade, mas que ao próprio pai esqueceu quando se entregou ao suicídio pelo amor do trem, né? E ele fala, pois tu fizestes isso com teu pai. E continua. E ele vai, fala. E você fica, meu Deus, né? É impactante, realmente. E você vê que, claro, que ele é um espírito que superou isso. Senão ele estaria falando isso tudo com muito rancor, com muito ódio, né? No coração. É, Mas ele não pode deixar de lembrar ela. Essa também é a tarefa dele, né? Ele está aqui para isso, para fazer com que ela não caia no mesmo erro, que ela não cometa suicídio de novo, ou que ela não se debande para outro lado, né? Enfim. exatamente, total. E essa sobre ir no caminho turbulento mais correto, sobre isso, no livro tem um sonho, e a gente meio que encaminhando para o fim, mas no livro dela tem, num capítulo, existe um sonho que ela tem, em que ela tem que atravessar essa ponte em ruínas, e que o rio tá todo turbulento, mas que depois da ponte tá tudo calmo, tá tudo ok. Mas ela tem que se ver como a opção, até com o Bittencourt Sampaio, eu acho, de atravessar essa ponte, né? Então, assim, pegando essa relação desse sonho que ela teve e jogando pra gente enquanto humanidade em 2020, você acha assim, nesse ano louco que a gente tá vivendo, sabe? A gente tá atravessando essa ponte em ruínas. Ai, eu acho, Elô, que a gente tá querendo atravessar, porque eu acho que a gente não tá tendo, assim como ela, não tá tendo muitas outras opções, né? Essa ponte em ruína é justamente o simbolismo de todos os erros que ela cometeu, né? E de todos os erros que nós cometemos com o planeta e com nós mesmos. Então, assim, talvez a gente ainda esteja ali querendo, assim, ainda na beira da ponte, olhando para os lados, pensando, não tem outro lugar, não. Não tem como ficar aqui, não. Total. Até o momento que a gente vai descobrir que não tem como ficar.
que a gente vai ter que realmente atravessar com medo mesmo, né? A ponte balançando no meio da tempestade, no escuro. E eu lembro muito, nossa, eu tenho muito essa imagem muito forte na minha cabeça. Eu fecho o olho, eu vejo isso acontecendo assim com muita força. É assustador, né? Você tá sozinha, a ponte tá balançando, tá caindo, o chão tá desmoronando, e o abismo, e a escuridão, e você com medo, e uma pessoa dizendo: vem, vem, vem. E é nesse momento que a nossa fé, que a nossa confiança tem que ser focada nesse vem, né? Focada nessa força. Porque, mais uma vez, a gente não está só, não importa o quão difícil seja isso que a gente está passando em 2020, o que a gente vier a passar, né? Se a gente não atravessar a ponte agora, talvez a gente encontre uma ponte mais balançante ainda, Exatamente. mais descambante ali ainda. Enfim, uns jacaré lá embaixo para poder comer a gente. Coisas terríveis, mas a voz vai estar lá, né? Esperando a gente realmente fazer essa travessia. E então eu acho que a gente tem que realmente ir, enquanto há tempo, né? Enquanto a gente pode, enquanto a gente tem ainda tem essa ponte minimamente capaz de suportar a nossa passagem, a gente precisa dar esse salto de fé, assim como ela deu, né? Assim como ela deu. Ótimo. Tem alguma parte do livro que você mudaria? Do tipo, cara, eu ia pôr em outro lugar isso, ou, enfim. Ah, eu mudaria. Eu mudaria. Eu li o livro e fiquei órfã. É tipo aquela série que você assiste e acaba muito rápido. Bly, por exemplo. E você fica órfã, tipo, não, eu queria ver mais. Eu queria ver mais esse pessoal aqui. A gente entende que é um livro que tem uma função extremamente didática, Uhum. né? Mas se eu pudesse, eu colocaria ali uns capítulos a mais. Talvez ali ficar com 300 páginas, para a gente ter um pouquinho mais de Ivone, um pouquinho mais da história dela, das vivências, dessa riqueza, de tudo que ela viveu, toda a história dela. Mas acredito também que, acho que está no prefácio até, né, que ela fala que as forças se esgotaram, né? E possivelmente esse vai ser o último livro a ser psicografado, né? O último trabalho a ser feito. Então, assim, realmente foi para fechar com chave de ouro. E foi o que tinha que ser, né? A gente está falando aqui de mudar, mas é incrível, é perfeito. Eu acrescentaria mais coisas assim. No meu caso, eu acho que eu gostaria, na minha leitura, de ter acompanhado uma linha cronológica mais clara, sabe? Porque a gente tem recortes de períodos da vida dela, mas eles sequenciados para facilitar também entender, caraca, com a minha idade ela estava passando por isso, sabe? Tipo, quando eu tinha aquela idade, Sim. ela estava passando por isso. Uma coisa mais ou menos nesse sentido. Mas aí, tipo, igual você falou, é perfeito. Era só, tipo, tô querendo demais, entendeu? Tá tudo Mas é é verdade, tem essa coisa cronológica mesmo. total. Existe uma outra personalidade espírita, encarnada ou desencarnada, que você também gostaria de ouvir relatos? Sabe, a impressão sobre as coisas, impressão sobre a mediunidade, enfim. Eu gosto, eu não conheço muita gente, não. Mas eu tô com o livro, eu tô para ler, inclusive, o livro de Isabel Salomão, que é uma médium que está encarnada ainda. Eu não sei se ela está atuante, porque ela já deve estar bem vovozinha também. Mas eu vi muita coisa sobre ela, né? Muita coisa sobre a história dela. Acompanho o trabalho dela. E é um trabalho, assim, muito de formiguinha mesmo, né? Muito, muito pelo outro. Ela fez muita coisa na força, né? Na vontade, em realmente encontrar pessoas que queriam auxiliá-la nessa caminhada, porque a gente não faz nada só, né? Uhum. Eu tô para ler esse livro. Eu acho que esse livro tem relatos incríveis, mas tem outra pessoa que eu acho que seria incrível. É uma palestrante de Brasília. Hum. Eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Eu acho ela maravilhosa. E ela é a melhor contadora de histórias, de palestras, na minha opinião, que existe na atualidade, que é Maíse Braga. Claro. Eu amo Maíse Braga, eu acho ela fantástica. As colocações dela, as histórias que ela traz. Também tem essa riqueza, tem essas. Ela sempre traz uma história para ter uma função didática, né? Então, eu gostaria muito de ver uma biografia, alguma coisa do tipo dela.
Muito top. Tá, então, assim, a gente até estendeu o tempo, mas tem alguma palavra final, consideração final que você queira fazer sobre esse livro? Para resumir, eu acho que esse livro realmente é um presente para os nossos corações, principalmente para os jovens, né, para o pessoal que está começando a sua jornada, a sua caminhada, para quem está começando e que tem ali também uma sensibilidade, aguçando, uma mediunidade, despertando. Ler esse livro vai ser um consolo imenso. Vocês vão começar a entender algumas coisas que estão acontecendo com vocês, né? Não vão se sentir mais tão sós, assim. E vai ser também um grande incentivo para estudar, para educar, né? Para se aliar a outras pessoas que queiram também te ajudar. Então, assim, esse livro para os jovens médiums, para o pessoal que está começando, para o pessoal que se interessa por espiritismo, por espiritualidade, é uma porta de entrada maravilhosa. É isso que eu tenho para dizer. Eu acho que é uma riqueza enorme em pouquíssimas páginas. Eles conseguiram condensar relatos, histórias, vivências incríveis ali no livro bem curtinho. Perfeito. Queria agradecer mais uma vez, foi incrível o nosso papo, gostei bastante. Foi muito, muito bacana conversar com você. E queria agradecer também todo mundo que está ouvindo, assistindo a gente, que chegaram conosco até aqui nesse momento, e pedir para todo mundo compartilhar. Esse livro é incrível. Passem esse episódio para os amigos, para os familiares, para a galera da mocidade, compartilhem a palavra. E, bom, era isso que a gente queria mostrar mesmo. Espero que todo mundo aí tenha acompanhado com a gente essa jornada, tenha gostado, queira ler, queira reler Recordações da Mediunidade, que é um livro sensacional. Então, obrigada a todos. Obrigado, Pri. Obrigada a todos, valeu demais. Valeu muito, gente. Eu sou a Heloísa, esse foi o Ilumine-se e a gente se vê no próximo programa.